Gente, bom dia. Gente, eu vim aqui para falar com vocês sobre um assunto que tá na internet já faz uns 2 ou 3 dias. É sobre a Amanda Costa, a menina mulher, né? E, gente, eu assisti, sim, o vídeo dela. Eu não a conhecia, tá? Vim conhecer ela através de uma outra resenhista, Ana Mari. E fui, de curiosidade, fui conhecer o vídeo dela, tá? O canal dela e o vídeo, a live que ela estava fazendo. Eu, no momento que eu a conheci, que eu vi o vídeo dessa live dessa menina, eu achei sim que ela estava forçando uma situação, forçando um choro, porque eu não a conhecia, sinceramente eu fui precipitada de julgá-la. Eu vou falar que eu falei sim, essa menina está forçando, mas não, gente. Infelizmente não é nada de força, forçando nada, não. Ela estava sentindo aquilo, ela não estava conseguindo soltar o que ela estava sentindo, né? Pôr para fora a angústia do que ela estava sentindo, o desespero dessa menina, né? Com 3 crianças, né? Uma menina de 19 anos. E agora vendo, né? Ontem o que aconteceu com essa menina, ela ter tido tipo um surto diante da câmera dela no celular, né? Junto com os filhos ali presentes, só estavam os 4. Ela, os 3 bebezinhos, né? São todos pequenininhos. Gente, nessa hora, meu coração, sinceramente, eu me arrependi de ter falado o que eu falei, né? Que ela precisa, que estava forçando uma situação, um choro. Não, não é, gente. Ela estava tentando suportar o que estava acontecendo dentro dela. Só que essa menina, ela está de resguardo, ela está, né, dieta, como as pessoas falam. Cada um tem um jeito de falar, cada estado. Quando a mulher tem um bebê, ela está frágil, muito frágil mesmo. E realmente, se tem uma notícia chocante, alguma coisa assim, essa mulher pode desencadear, sim, uma depressão pós-parto. E não é brincadeira, uma depressão pós-parto é muito séria. A pessoa pode ficar até com sequelas. E depois do que eu vi ontem, gente, essa menina, né, tendo essa situação horrível lá na casa dela, falando coisas, né, que pra ela era real, gente. Ela estava totalmente fora de si, transtornada, não tinha nada daquilo. Se a gente tá aqui fora for analisar, lógico que ela não viu nada, não aconteceu nada daquilo. Mas na mente dela, que já está tão perturbada, já estava, né, perturbada. Então ela teve aquele surto, assim. E realmente, essa menina precisa agora, gente, de ajuda, sim, médica, de orações, lógico, muitas orações para ela. Ajuda com as crianças, né? Eu não sei se a família, alguém vai poder ajudar, para que ela tenha um pouco de repouso, que ela faça repouso e continue a vida dela, lógico, mas fazendo o tratamento, gente, com o médico, né? Que é muito importante isso, e ela realmente precisa. Claro, gente, eu como sou humana, né? Então, o ser humano é muito leviano. Apesar de eu não ter dito nada demais, eu só disse que eu achei num vídeo anterior que ela estava forçando um choro. Mas infelizmente, gente, hoje, né, depois do que eu vi ontem lá naquele surto que essa menina teve, aquilo não era forçado, ela estava se segurando para não se explodir ali mesmo, sabe? Porque o que aconteceu com ela lá foi coisa séria para ela, muito séria. E logicamente que, né, ela é mãe, ela tem 19 anos, ela é uma menina, mas ela é mãe. E toda aquela carga de responsabilidade é em cima dela, né, gente? Querendo ou não, ela tem os 3 filhinhos dela. Ela é responsável por eles, sim. Gente, isso é muito sério. Depressão pós-parto é sério. Tem que ser tratado, gente. Tem que ser vista com um olho clínico. Não de julgar, né? Eu não estou falando... Eu estou falando de mim mesma. Eu falei, não, parece que essa menina está forçando um choro. Eu me precipitei, sim, de ter falado isso. Eu me precipitei muito. Ainda mais eu, gente, que tenho problemas de nervo. E sei que, como eu sou sensível, né? E como eu já fui sensível quando meu filho nasceu. Eu creio, né, há 40 anos atrás, que eu também tive uma depressão pós-parto. Porque eu, né, não é que eu rejeitava a criança. Eu preferia, assim, que minha mãe cuidasse. Eu achava que na minha mente era a responsabilidade da minha mãe, gente.
E isso não é normal. Eu só tive um filho, meu filho único, e isso aconteceu. Eu não posso ter vergonha de falar, porque é isso, é depressão pós-parto que se chama. Isso aconteceu comigo, tá? E tenho todos os testemunhos da minha família inteira, só a minha mãe que não está mais aqui. E nessa situação, lógico, eu me curei. Quando ele estava com um ano, assim, antes de um ano, eu já estava apaixonada por ele. Não que eu não gostasse dele, gente. É que foi muitas coisas que foram acontecendo e eu acabei chegando nesse ponto de ter essa depressão pós-parto. Foi exatamente o que aconteceu com a Amanda. Foi juntando muitas coisas, muita coisa na cabeça dela. E depois que você tem o filho, você tá frágil. A sua mente tem que ter paz, né? Pro leite descer. Eu não tive leite, gente. Eu não amamentei meu filho. Eu não fiz nada que uma mãe possa fazer. Eu tinha 19 anos também. Ela com 19, ela já tem... Não, eu tinha 20 anos, gente. Desculpa, quando o André nasceu. Ela com 19 anos já tem 3 filhos, gente. Olha a responsabilidade dela. Eu com 19 estava tendo meu primeiro filho. E já tive esse problema aí sério de depressão pós-parto, tá? Eu não posso me envergonhar de falar, porque é uma doença. Não é uma brincadeira. Ah, eu tive uma depressão. Eu dormia e deixava o bebê lá com a minha mãe. No outro dia eu acordava, olhava, minha mãe estava lá, já tinha passado a noite, em claro. E assim... aconteceu comigo sim, lógico, não tenho remorso nenhum, porque isso é uma doença, e eu estava doente, né? Minha mãe entendia, eu não entendia não, e lá, há 40 anos atrás, isso já era bem menos falado, né? Hoje a gente sabe, tem mais experiência, mais conhecimento do assunto, né? E infelizmente naquela hora que eu vi a menina fazendo o primeiro live dela lá, que ela estava com a cunhada, eu não estava sentindo o tanto que ela já estava sofrendo, gente. Eu achei que ela estava até forçando um pouquinho. Mas depois do que aconteceu, essa menina, com as 3 crianças, né, na casa, falando tanta coisa horrível, né, que, gente, ela não sabia o que estava falando. Eu tenho certeza que nada ela estava... Não era, ela estava totalmente fora de si, num desespero total, né, porque a mente fica um turbilhão. Eu posso imaginar o que essa moça passou, e o que eu posso dizer para ela é que Deus proteja, que ela não fique com sequela alguma sobre o que aconteceu, que ela seja tratada por médicos, né, gente, para que ela possa acabar de criar os filhos dela em paz, porque geralmente se isso não for tratado no começo, vai dar sim, né, ficar com sequelas. Isso é muito triste e muito grave. E eu peço de coração mesmo para Deus, para que ela não fique com sequela nenhuma, que ela continue a vida dela para cuidar dos 3 filhinhos dela, né? Que são tão pequenininhos ainda. E pelo que deu para ver ali, pode contar somente com ela mesmo, né? Gente, é uma situação muito delicada, tá? Eu tô passando aqui para falar para vocês que eu vi e eu fiquei muito chocada com o que eu vi. Eu sei que todo mundo já assistiu o vídeo da Amanda Costa, né? Só que eu também assisti e eu quero falar, tá? Talvez um testemunho. Eu também passei, não da situação dela, gente. Talvez até pior, porque eu achava que a criança era responsabilidade da minha mãe. Gente, olha só, o filho único, meu primeiro filho. E eu passei por isso. E isso é doença, fui tratada, fui para médicos. Tudo aconteceu comigo, gente. Só que a gente não vai ficar contando tudo que acontece na vida da gente. Mas uma situação dessa, para que as pessoas entendam que é uma doença, que é uma situação muito delicada e perigosa, eu vim aqui para falar, sim, que isso acontece, sim. Principalmente se você tem uma gestação turbulenta, né? Depois do parto também você pode ter um choque emocional. Acontece sim, gente. Acontece o que aconteceu com essa menina, Amanda Costa. Infelizmente, né, já aconteceu. Ela vai ser tratada, tenho fé em Deus que ela vai ficar bem, vai se recuperar disso aí. Mas ela precisa de ajuda médica, muita ajuda médica. E das pessoas que são próximas a ela, né, que gostam dela, que tenham paciência com ela nesse momento. Muita paciência, para ela ter um repouso, um momento de tranquilidade na mente, descansar a mente, sabe? Para ela poder ter uma vida normal. Gente, eu tô falando isso porque
Infelizmente, eu tive depressão pós-parto. Não estou falando agora, já tenho vídeos que eu contei sobre isso, tá? Foi muito, né? Hoje, pensando que como as mães tratam os bebês, eu imaginava, gente, eu não achava que era meu. Como não? Se eu não sou, né? Eu tava doente, gente, mas a minha mãe, graças a Deus, ela era uma mulher muito inteligente, ela já percebeu, então ela já segurou aquela criança, ela cuidava, E na verdade, eu fui trabalhar cedo, depois que ele nasceu, eu já voltei a trabalhar e minha mãe ficou com ele, eu também, lógico, né? Eu ficava na mesma casa. Mas a responsabilidade passou a ser da minha mãe, porque eu tive esse problema seríssimo no pós-parto, gente. Aliás, eu acho que já lá dentro do hospital eu já estava tendo sintomas. Só que eu não entendi o que estava acontecendo comigo. Hoje eu entendo e hoje eu venho aqui para pedir, gente. Que Deus tenha piedade dessa menina, que ela se recupere totalmente, assim como eu me recuperei, graças a Deus. E né, tenha uma vida normal, um relacionamento saudável, maravilhoso com meu filho, que hoje é um homem, né, casado já. Mas naquele momento, infelizmente, eu passei por isso sim. E eu não tenho culpa de nada, porque é uma doença. A depressão é uma doença da alma, né? Gente, é isso que eu tenho para falar para vocês, tá? E tô aqui pedindo, né, que Deus tenha de piedade da Amanda Costa, para que ela se recupere, que nada mais aconteça a ela, e que as pessoas próximas dela, né, tenham um pouco de respeito pelo problema dela, e ajudem ela do jeito que puderem, cuidando do bebê, cuidando das crianças, ajudando ela a dar uma limpada na casa. Qualquer tipo de ajuda, gente, é muito bem-vindo nesse momento tão difícil, né, que a mulher, não todas, mas algumas mulheres acabam passando sim. E eu vou deixar aqui para vocês um beijo, tá? E é isso, gente. Que Deus proteja a Amanda e que ela se recupere totalmente, não fique com nenhuma sequela. Assim como eu também não fiquei. Obrigada, gente, por me ouvir, tá? Tchau, gente.